Deus ele vai testificando, né, no meio do caminho. Interessante como o Espírito de Deus trabalha. O Espírito de Deus faz dessa forma mesmo. Ele vai já colocando nos corações o que ele quer falar. Então, o tema é justamente esse: conhecendo a mente do Senhor. Conhecendo os pensamentos do Senhor. E conhecer a mente do Senhor é uma coisa mais possível do que você possa imaginar. Porque muitas coisas que fazem parte dos pensamentos do Senhor estão expressos em milhares de passagens na palavra. E elas são reveladas pelo Espírito de Deus, a própria palavra diz isso lá em 1 Coríntios 2,10, que Deus nos revela pelo Espírito que sonda a profundeza de Deus. E quando diz que o Espírito sonda a profundeza de Deus, está falando a respeito da mente de Deus. Imagina que isso não seria possível há 2000 anos atrás. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo veio, isso tornou-se possível. Então, amados, nós podemos conhecer os pensamentos de Deus a cada dia da nossa vida. Porque Deus pensa diferente do homem. O homem, ele pensa nele mesmo. Quer dizer, o homem que não conhece a Cristo, o homem que não anda com Deus, que ainda não teve essa oportunidade de conhecer a Deus, de começar a andar com Deus, e começar a conhecer os projetos e os desígnios de Deus. E eu louvo a Deus, por exemplo, pelos próprios projetos que Deus deu ao Sandro, que tem tudo a ver com a mente de Deus. Com os pensamentos de Deus. Deus quer isso. A vontade, o desejo de Deus. Quem diz que Deus não tem desejo? Deus tem desejo como os homens têm desejo. Deus também tem os desejos dele. Agora, Deus nos levantou e nos chamou para que fizéssemos parte dos projetos dele, dos pensamentos dele. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse lá em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Deus é contigo. Deus é conosco. Mas começa a pensar numa coisa que eu vou te dizer. Pare de pensar em você mesmo. Começa por aí a mensagem. Pare de pensar em você mesmo. Comece a pensar nos outros. Porque esse é o desejo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Olha o que está expresso aqui com relação ao pensamento de Deus. Isso está dizendo que é viável você pensar como Deus pensa. Pastor, você está louco? Não, está aqui. Amém? Então vamos ler. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas. Exortar significa, se você for olhar no dicionário, significa encorajar, aconselhar. Não é meter o pau. Não tem nada a ver. Ah, eu tenho ministério de exortação, eu vou pegar no pé de um monte de gente. Não. Você vai encorajar muitas pessoas que ainda não entenderam os propósitos de Deus. Que não entenderam ainda a chamada de Deus. Porque todos que estão aqui têm chamada para participar dos projetos que estão nos pensamentos de Deus e nos desejos de Deus. Então Paulo está dizendo pelo Espírito Santo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ele falou, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, antes de você pensar em você mesmo, pense nas outras pessoas que Deus quer alcançar, que Deus quer libertar, que Deus quer curar, que Deus quer manifestar a revelação dele. Não é só uma parcela de pessoas. Não é só para o teu vizinho, mas a todos os homens. Não é só pela tua família,
mas a todos, todos são todos. E aqui fala súplicas. Suplicar é clamar. Orações, intercessões. Você sabia que hoje todos nós somos sacerdotes? Naquele tempo, antes da chegada de Cristo e da manifestação do Espírito Santo, a intercessão só cabia ao sacerdote fazer, ou 2 ou 3 sacerdotes em Israel fazer a intercessão pelo povo. Só competia a eles fazerem, não a outros. Mas a partir do momento que veio o Espírito Santo, nós nos tornamos uma nação de sacerdotes, tanto homem como mulher. Então hoje nós temos acesso a Deus. Naquele tempo só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano para levar o sacrifício dos animais, etc. e tal, lá no Santo dos Santos, e derramar no propiciatório da arca, para interceder a Deus pelos pecados das pessoas, do povo de Israel. Não, nós temos acesso livre. O véu do santuário foi aberto de alto a baixo, e nós entramos com ousadia diante de Deus para interceder pelas pessoas. Então ele estava encorajando, chamando a atenção para que eles fizessem daquela forma. Todos os homens, e aqui ele inclui pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, com todo amor e honestidade, ou piedade e honestidade. Uau! Olha o que ele diz, olha o segredo, olha o caminho que ele dá para que nós tenhamos uma vida tranquila. Ore, interceda pelas pessoas. Interceda pelas pessoas do teu bairro. Interceda pelas pessoas da tua cidade. Interceda pelas pessoas do teu estado. Interceda pelas pessoas da tua nação. E aí ele fala, interceda pelo presidente da república que governa a tua nação. Interceda pelos prefeitos da região onde você mora. Interceda pelos governadores. Começar o governador do estado de São Paulo. É isso mesmo que ele está dizendo. Depois, se sobrar um tempinho, você ora pela sua família. Você ora sim, lá pela tua empresa, pelos teus negócios, pelo teu trabalho, pelo teu emprego. Mas em primeiro plano, ele falou, antes de mais nada. Antes de você pensar em você, pense nos outros. Olha o versículo 3. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você quer agradar a Deus? Todos aqui querem agradar a Deus, com certeza. Do menor ao maior, todos querem agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Agora eu não sei o que eu faço para agradar a Deus. E muitos perguntam a pregadores, a pastores, o que eu devo fazer para agradar a Deus? Olha o que ele fala aqui. Você quer agradar a Deus? Comece a interceder pelas pessoas. E a melhor maneira de você interceder é se colocar no lugar dela. Ah, mas ele é um pecador e você não era? Ou você não é um pecador? Ele é uma pessoa terrível. Como é que eu vou orar por ele? Deus também o ama. Então se coloca no lugar dele. Ele é pecador, mas ele está sofrendo por causa do pecado dele. Os governantes, muitos estão sofrendo por causa dos pecados deles. E Deus continua amando-os. E esse amor de Deus está no nosso coração. A partir do momento que nos convertemos e começamos a conhecer a Deus, esse amor começa a entrar na nossa vida. E de repente nós começamos a olhar para as pessoas com um olhar diferente, de uma forma totalmente diferente de como olhávamos. Mas só que muitos de nós continuam a pensar neles mesmos primeiro. E isso não agrada a Deus. A partir do momento que você começa a fazer isso, Deus vai começar a se agradar de você. E o fato dele se agradar de você, ele vai começar a abrir as portas. Muita gente sofre, tudo bem, por falta de conhecimento, mas eu estou, pelo Espírito Santo, lhe dando um conhecimento de como você fazer para Deus se agradar de você. Quando você faz uma oferta, não é só por você.
significa que você está morrendo para alguma área da sua vida que precisa, como ela disse, precisa ser desperta. Mas ela está morta ainda porque você ainda não se doou para Deus. E dar oferta de se despojar daquilo que você gosta. Amados, quantas pessoas que vão ofertar e oferta muito menos do que elas podem. Deus não está pedindo para você o que você não pode. Você não pode. Mas, por exemplo, uma pessoa, porque a tua oferta está relacionada a Deus alcançar as pessoas. Como eu vou dizer aqui agora no próximo versículo. Com a tua oferta, muitas coisas poderão ser feitas relacionadas ao reino de Deus. Diga, reino de Deus. Reino de Deus. Deus pensa no seu reino, em expandir o seu reino. E o seu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A justiça de Deus é que outras pessoas sejam alcançadas e venham conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, mas nós queremos apenas a nossa liberdade. E de uma outra maneira ainda. Muitos, né? Não estou generalizando. Amém, amados? E é isso. Por exemplo, deixa eu continuar falando isso. Que isso faz parte de intercessão. Faz parte de entrega. Por exemplo, uma pessoa pode dar 5 mil reais. Ela pode dar. Não que ela não possa dar. Ela pode. Mas ela vai lá e dá 50. Ela está agradando a Deus? De jeito nenhum. Ela vai estar querendo agradar ela mesma. Opa, espera um pouquinho, eu vou precisar fazer algumas coisas com esse dinheiro. Mas ela pode dar. Mas ela dá 50. Então ela não está dando o que ela pode. Ela está dando migalha. Como se Deus fosse mendigo. Eu tenho que falar a verdade. A verdade é essa. A verdade é quando ela vem e confronta. Não a verdade que ela vem só para agradar sua alma. Não é isso. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é mensagem. Mensagem é quando ela provoca o teu espírito para que você acorde, para que as pessoas se despertem, às vezes num sono, numa situação letárgica que esteja acontecendo na vida dela, e de repente ela vai receber um choque e falou, peraí, eu preciso acordar para as coisas de Deus e para conhecer a mente de Deus, para conhecer como é que Deus pensa. E no versículo 4, o qual deseja que todos os homens se salvem. Pensamento de Deus, a mente de Deus, diga mente de Deus. Isso está na mente dele. Deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade não está só atrelada a nós que estamos aqui dentro, tranquilos, daqui a pouco vamos comer um nhoque com frango. Por que eu sempre falo nhoque com frango? Porque ela disse que eu devo a ela. Eu não quero dever a ninguém. Nada. Senão somente o amor. Então eu vou fazer. Sabe por quê? Foi o primeiro prato que eu fiz a ela para ganhá-la. É verdade. Quer dizer, fez parte. Então eu fiz com o maior esmero. Preparei a massa e tudo. Já chamei ela, eu vou fazer uma comida para você. Aí quando ela chegou lá, era nhoque com frango. E um nhoque muito bom, viu? Aleluia. Agora não vai começar a me pedir para que eu faça para você também. Senão eu só vou fazer isso na vida. Amém, amado? Mas glória a Deus. Olha, Deus deseja isso. Então você vai dizer assim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor deseja. E vou trabalhar para que muitas pessoas sejam alcançadas. Deus vai abrir um caminho na sua vida que você não imagina. Porque, em primeiro lugar, a tua oração vai ser concernente ao reino de Deus. E orar pelo reino de Deus é dessa forma, como está dizendo aqui por meio de apóstolo Paulo, que disse isso. Olha, você vai fazer isso. E buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Começa nas nossas orações, súplicas, intercessões, como ele está dizendo aqui. Amém? Veja bem, Jesus estava orando, isso está lá em Lucas 4, Lucas 11, melhor dizendo, de 1 a 4.
E os discípulos sempre viam Jesus orar. Quando eles olhavam, Jesus tinha se retirado para orar. Ou Jesus tinha subido no monte para passar a madrugada lá orando. Em muitos momentos, constantemente, eles viam Jesus orando. Então, um dia Jesus tinha terminado de orar e chegou até onde estavam os discípulos, e um dos discípulos disse: Mestre, ensina-nos a orar como João ensina os seus discípulos. Uau, acho que foi até uma pancada em Jesus, hein? Como se estivesse cobrando. Jesus, espera aí, eu vejo o Senhor orando. Eu quero entender, eu quero saber orar também. E eu vejo que João Batista ensina os seus discípulos. Jesus já começou ensinando. Olha, orareis assim. Muita gente, quando vai orar por aí, né, em muitos lugares, até cristãos mesmo, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Mas orar não é reza. Muita gente vai orar o Pai Nosso e é uma reza. É uma vã repetição. Porque muita gente nem está entendendo o que Jesus quis dizer ali. Mas olha como ele começa a ensinar. Pai, seja santificado o seu nome. Nas minhas ações, atitudes, palavras, pensamentos. Em seguida ele já entra em petição. Venha o teu reino. Com certeza era a forma que Jesus orava. Pai, eu vou agora para Betsaida. Senhor, manifesta o teu reino através das palavras que eu vou dizer em Betsaida. Senhor, tem muita gente que precisa conhecer o teu reino. Tem muita gente que precisa conhecer a verdade. Tem muita gente que precisa te conhecer e as coisas do teu reino. Senhor, manifesta o teu reino lá onde eu vou. Senhor, agora eu vou começar na Galileia. Pai, manifesta o teu reino. É errado uma tradução que diz assim: venha a nós o teu reino. Não. O reino de Deus já está em você, porque você conhece a palavra. Você está aqui. Eu creio que todos que estão aqui são convertidos, são cristãos. Mas nós precisamos manifestar essa cristandade mesmo, de que nós somos cristãos. Então a primeira coisa, Senhor, manifesta o teu reino. Vem o teu reino lá onde eu vou. Nesse fim de semana nós saímos lá da reunião dos empresários e terminou um pouco tarde. E nós precisávamos ir para Vinhedo porque íamos ministrar uma família. Esse casal ia chamar os familiares para que nós ministrássemos a eles. E tá bom, vamos lá. Ok, saímos lá na sexta-feira, eram 11h30, né? 11h30 mais ou menos, para ir para lá. Chegamos lá, eu creio que eram 1:45. Não, eram 00:30, entre 00:30 e 20:1. Chegamos lá. E aí fomos dormir, conversamos um pouco, fomos dormir. E no dia seguinte, já começamos a falar. E depois à tarde, no final da tarde, eles chamaram os familiares para nós ministrarmos a palavra. E ali foi mais ou menos cerca de umas 2 horas entre ministração, testemunho, e aí Deus me empurrou para fazer o apelo, porque tinha uma pessoa lá que precisava ser salva, que é o irmão da Ana Lúcia, na casa onde nós estávamos. E ali eu fui sem medo de errar, eu fiz o apelo, nem sabia se ele já tinha entregue a vida a Jesus, mas o Espírito Santo estava falando comigo. E aí eu chamei e falei, e ele disse, eu quero. Ele foi tocado, mano. Eu tive certeza que eu estava lá por causa dele. E aí ele veio até mim, nós nos sentamos, peguei nas mãos dele, eu orei com ele, ele fez a entrega, ele foi tocado, veio lágrimas nos olhos dele, sim. E Deus revelou algumas coisas, e ali ele pôde entregar genuinamente a vida dele a Jesus. Eu tenho certeza que a vida dele vai mudar. E aí eu sabia que tinha oração aqui às 8h30, falei, nós precisamos levantar muito cedo, levantamos bem cedo. Ainda tomamos café e viemos aqui para chegar no horário, para a gente fazer a nossa oração aqui,
junto com todos que estavam. E amados, eu quero que o reino de Deus se manifeste. Essa é a primeira coisa, e eu começo a orar sempre dessa forma, sim, primeiro glorifico a Deus, agradeço a Deus, louvo a Deus, mas eu já entro peticionando acerca do reino dele para muita gente, para povos, para as pessoas, para os governantes, e por aí vai. Então Jesus começou ensinando desta maneira, e com certeza ele ensinou aquilo que ele fazia. Amém, amados? Amém. E aí os discípulos começaram a mudar, com certeza, a mentalidade daqueles discípulos. Jesus, quando ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, ali ele ficou 40 dias em jejum, em oração. Com certeza, tudo que ele orou ali, era porque ele ia começar a falar do reino de Deus, a começar na Galileia. Então abre em Mateus capítulo 4, versículo 17, olha a primeira mensagem de Jesus. Porque a pessoa com a qual mais aprendemos é com Jesus, é com Cristo. Amém, queridos? Amém. Pode pôr, viu, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Deus vivo. Amassurianda. Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Desde então começou Jesus a pregar. Quando ele abriu a boca para pregar, na primeira investida dele para pregar o evangelho, ele começou mesmo na Galileia dos gentios, que estavam debaixo da sombra da morte, debaixo de trevas, e ali eles viram grande luz, quando Jesus começou a abrir a boca. E quando ele abriu a boca, ele disse: arrependei-vos, pois está próximo de vós o reino do céu. Com certeza, foi a oração que ele fez. Muito da oração que ele tinha feito lá no deserto. Senhor, eu vou começar a pregar. E eu entendo pelas próprias escrituras, que começaram a ficar vivas nele, que tem que começar pela Galileia. A Galileia é terrível, cheio de bandido, cheio de leproso, cheio de prostituta, cheia de assaltantes. Eu tenho que começar por lá. Então, Senhor, me confirma lá, com relação ao teu reino. E ele abriu a boca e começou a pregar e falar do reino. Tudo está ligado ao reino de Deus. A melhor forma de nós fazermos a vontade de Deus é quando queremos e oramos para que o reino de Deus se manifeste. Isso é tremendo. E Jesus falou isso com muito ênfase quando ele falou sobre as preocupações e a ansiedade das pessoas, que está lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 31 a 33. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Já percebeu como tem pessoas com crise do síndrome de pânico? Alô? Com crise de ansiedade. E como essa ansiedade começa a vir? Aqui. Versículo 31, eu vou resumir o assunto que Jesus estava falando com os discípulos. Porque ele estava falando diretamente aos discípulos ali. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E todas estas coisas da terra. Falou: não vos preocupeis com as coisas da terra, as coisas daqui. Porque eu sou Deus, eu vou suprir essas necessidades. Amém? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Você pode ter certeza no teu coração que Deus sabe de tudo que você precisa. Mas quantas vezes você vai orar pelas tuas necessidades como se Deus não soubesse. E você que faz parte do reino dele. Amém, amados? Ou não? Lógico, você faz parte do reino dele, por isso que você está aqui. Porque você quer conhecer a vontade de Deus, por isso que você está aqui. Eu rogo, irmãos, Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Para que
entregueis os vossos corpos, ou apresenteis os vossos corpos a Deus, porque este é o culto racional. Isso é a racionalidade de Deus. Eu estou falando a respeito dos pensamentos de Deus. Que você entregue a tua vida para os propósitos de Deus. É isso que ele está falando. Para que não vos conformeis com o presente século, mas buscai a renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que ele tem para a tua vida. Isso é líquido e certo. Mas aí, muitos de nós só pensamos em nós, no nosso eu, naquilo que precisamos. Senhor, eu preciso disso, eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego, eu preciso blá, 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 blá. E fica uma ladainha diante de Deus, e Deus fala assim, pô, ele está orando tudo errado. Ele pensa que eu sou surdo, cego, mudo, e pensa que eu não sei o que ele precisa. Eu estou falando nós que estamos fazendo parte do reino de Deus, e que estamos aqui ouvindo coisas relacionadas ao reino de Deus. Aleluia. Não é o reino nosso reinozinho não tem nada a ver, é o reino poderoso de Deus. Por isso que Paulo disse, o reino de Deus é manifesto com poder. Você quer ter o poder para manifestar o reino de Deus? Sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Começa a pensar nos outros. Começa a orar pelos outros. Começa a olhar pelas nações. Quantas nações estão passando um aperto terrível, por exemplo, na Venezuela, a Coreia do Norte. Ore pela conversão do Kim Jong-un. Agora eu vou te pegar na rua. Eu já vou armar uma forca lá para te pegar. Ou uma cruz, uma madeira bem podre, uns pregos enferrujados, e vou te pregar lá, pastor. Por incrível que você possa imaginar, Deus ama a vida daquele homem. Ele não conhece a Deus. Ele não sabe das coisas de Deus. Ele aprendeu desde que ele nasceu que ele tinha que idolatrar o avô e tinha que idolatrar o pai. Foi isso que falaram para ele. Então, na mentalidade dele está isso. Então, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo porque ele aprendeu segundo a tradição que veio dos pais. É o que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 17, 18, 19, que nós fazemos muitas coisas pelas tradições, pelas vãs tradições, que aprendemos dos nossos pais, e pensamos que aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, uma vírgula. O que é correto é você agradar a Deus e orar e manifestar o reino dele. Agora, quantas pessoas que estão lá na Coreia do Norte nunca ouviram falar, nunca sequer passou pelo pensamento delas que existe um Deus salvador, redentor, existe um libertador, a começar espiritualmente daquela vida que está lá massacrada por uma ideologia nefasta, que vem vindo lá dos antepassados do homem que está lá. Entenda isso. E nós, às vezes, nem sequer passa pelo nosso pensamento que nós temos que orar por eles. Amados, Deus quer que você interceda por eles. Deus quer que você interceda pela Venezuela. Deus quer que você interceda pelos povos árabes. Deus quer que você interceda pelos povos asiáticos que tem lá, China, Nepal, Tibete, lá as nações da África, que estão aí morrendo, as pessoas estão morrendo. Por quê? Não existe muitas vezes esse tipo de intercessão. Com certeza, se nós todos começarmos a orar pelos povos, pelas nações, por muitas pessoas que estão aí, e que Deus quer alcançar, você vai ver que de repente, o Maduro se converteu. Agora você vai me bater mesmo. Maduro se converteu, aconteceu algo, aconteceu um milagre, uma coisa maravilhosa, uma coisa que transcende o pensamento humano. Ele se converteu, ele foi numa igreja e chorou, se dobrou a Cristo, e entregou o governo para Jesus. Aleluia! Por que não? Por que não, amados? Mas acontece que nós oramos errado. Senhor, pesa a mão, mata ele. Destrói a vida dele. Arranca a cabeça dele. Corta os braços dele. Corta as pernas dele.
Corta tudo dele. Amados, sangue de Jesus tem poder, está tudo errado. Isso é macumba. Agora, quanta gente faz macumba pelos próprios de dentro, do reino, da igreja. Senhor, acaba aquela vida, olha o que ele fez. Entendeu? Mas Deus continua amando, mesmo que ele tenha feito muitas coisas contrárias a Deus, mesmo que ele tenha te atingido por alguma situação. Para de ser neném, de ser choramingão. Deus continua amando aquela vida, amados. Nós muitas vezes podemos derrubar a barreira de inimizade entre a pessoa e Deus, mas nós muitas vezes aumentamos o muro de inimizade entre a pessoa e Deus. Você quer derrubar esse muro de inimizade? Comece a interceder pela pessoa. Você vai ver que logo ela vai ser liberta, logo ela vai se converter, ou logo ela vai ser resgatada daquela situação em que ela está vivendo. Porque ela mesma, mesmo que ela tenha falado de você, mesmo que ela tenha te difamado, seja lá o que for, existe lá algo no coração dela que está doendo. Ela está sofrendo por causa daquilo. Porque ela não consegue amar. Uma pessoa que faz isso, ela não está conseguindo amar. Mas nós podemos derrubar a fortaleza que está no coração dela. Muitas vezes ela permitiu, ela abriu a porta para o inimigo construir uma fortaleza na mente dela. As fortalezas de Satanás são construídas na mente da pessoa. Porque de repente ela começa a se achar uma pessoa que tem razão mais do que todas as outras. Por que isso? Porque aquilo por aquilo outro são raciocínios errados. Que o diabo encontrou lugar na mente da pessoa para levantar aquelas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Então nós temos que orar para que Deus, ela dê lugar, para que Deus derrube aquelas fortalezas. E ela seja liberta dessas prisões. E prisões muitas vezes intelectuais, que está lá na mente da pessoa. Amém, amados? É tremendo isso. Se certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Não precisa ficar falando para ele, porque você é filho de Deus. Você é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O teu foco de oração é outro. É isso mesmo. Mas buscai, olha aqui, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que ele diz aqui, ele é mentiroso. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Então ele não pode ser mentiroso. Hebreus capítulo 6 diz que é impossível que Deus minta. Impossível. Nunca saiu um resquício sequer de mentira da boca de Jesus e da boca do Pai. A palavra diz que ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele bem conhece os planos do inimigo que está nas trevas, mas com ele mora a luz. Amém, amados? Por isso Deus continua amando o pecador, seja lá quem for, Deus continua amando. Glória a Deus, queridos. Então busque primeiro o reino de Deus, a começar na tua oração, na tua busca, porque ele está falando de busca. Quando você está orando, você está buscando a Deus, não está? Quando você está orando, você está se colocando lá diante de Deus e está buscando a face de Deus. Então, quando você estiver lá diante da face de Deus, busca primeiro a redenção das outras pessoas, a libertação das outras pessoas. Abençoa mesmo os que não te abençoam. Porque a palavra, Paulo diz também em Romanos capítulo 12, abençoai mesmo aqueles que amaldiçoam. E aí você vai reverter muita coisa. Abençoai, não amaldiçoai. Abençoa os que te amaldiçoam. E você vai reverter muita situação na sua vida. Amém? Amém, amado? Despoja o teu coração de tantas coisas que às vezes truncam as coisas de Deus, travam as coisas de Deus. E aí, não é possível você agradar a Deus, mas eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai saber como agradar a Deus. E levantar um incenso que Deus vai receber. E Deus vai começar a agir, amado. E vai te tornar muito próspero. Porque se Jesus diz que as demais coisas serão acrescentadas, isso é verdade. Não deixe de fazer isso. Nunca deixe de fazer isso. Não faça só um dia e depois, eu acho que é difícil. Eu já orei ainda só. Ore todos os dias. De repente, é o que tenho visto acontecer. De repente, Deus está abrindo portas para você, até em nações.
Deus está abrindo portas no teu empreendimento, em lugares que você nem podia imaginar que Deus pudesse fazer, amado. De repente começa a chegar em estratégia nas tuas mãos, fala, nossa, que coisa maravilhosa, como é que eu nunca pensei isso? Foi o Espírito Santo, é Deus abrindo as portas, é Deus alargando o seu caminho, porque você intercedeu, você orou e você começou, de repente, se empenhar nos projetos do reino de Deus. Amém, amado? Oh, Deus quer prosperar a tua casa. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Isso também é buscar os próprios desejos. Você está preocupado com o que você vai fazer no dia seguinte. Como é que você vai resolver aquela situação? Como é que você vai fazer diante daquela reunião? Como é que vai ser? E começa a sofrer por antecipação. Em vez de dobrar o seu joelho, Senhor, eu oro por aquela pessoa, para que ela seja liberta. Pessoa com a qual eu vou falar. As pessoas com as quais eu vou falar naquela reunião. O Senhor ama cada um delas. Pode ter lá espírita, macumbeiro, maçom, pode estar lá, seja o que for, corrupto. Senhor, eu vou estar lá na cova dos leões. Mas, Senhor, o Senhor ama cada uma daquelas vidas. Senhor, liberta o coração delas. Destrava o coração delas. Para que eu possa dar um testemunho da parte do Senhor para elas. Aleluia, Jesus. Aí que está, aí você não vai ter ansiedade. Nós somos responsáveis por abrir a porta da ansiedade. Por isso que os consultórios de psicólogos estão abarrotados de pessoas. As clínicas psiquiátricas e tantos lugares, psiquiatras e psicólogos, estão indo muito bem, né? Não estão indo muito bem porque tem fila lá para ser atendido. Por causa disso aqui. E de cristão, estou falando para cristão, hein? Muitos cristãos ansiosos, com síndrome de pânico, com depressões terríveis. Quantos que eu conheço que estão em depressão? Porque abriram a porta por causa daquilo que precisavam, sendo que Deus conhecia e sabia, e ela nunca intercedeu pelas pessoas, pela nação, e pelas pessoas que estão precisando conhecer a verdade. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Fecha os teus olhos. Eu procurei ser o mais rápido possível. Mas Deus é bom, seu amor dura para sempre. Eu quero declarar um tempo tão maravilhoso de prosperidade, porque o seu entendimento está sendo transformado. E eu creio que muitos aqui vão se despojar dos seus interesses pelos interesses de Deus ou do seu reino. Muitos, eu tenho certeza disso. Como foi falado no projeto que Deus deu ao Sandro. Ele se despojou de muitas coisas que ele precisava fazer para ir lá falar ao morador de rua. Para ir lá e falar às crianças, ir lá levar coisas àquelas crianças, levar a esperança que ele tem e que ele entendeu que as pessoas também precisam ter essa esperança que ele tem, de levar para aquelas famílias o conforto do Espírito Santo. Amados, Deus quer isso. Deus é graça, amor, misericórdia, compaixão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem duas pessoas com depressão aqui, mas tem uma específica que Deus vai começar a libertar hoje. Que Deus vai começar a curar hoje. E vai mudar o desígnio que está no coração dessa pessoa. Vai mudar o propósito. Vai mudar a condição. Vai mudar a maneira como ela se relaciona. E vai mudar os relacionamentos. Porque Deus nos dá relacionamentos novos. Deus muda os nossos pensamentos para serem os dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que ela chama? Juliana. Deus está te libertando da depressão. Amém? Você crê nisso? Deus começa a te curar hoje, porque
Eu creio que você tem um desejo de agradar a Deus. Mas, de repente, você começou a olhar para muitas feridas que lhe causaram. E eu vou te dar um caminho no nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Que isso não vem de mim, mas vem de Deus. Começa a perdoar. Começa a perdoar mesmo. Eu sei que você foi atingida, foi abusada e tantas coisas. Mas a chave de tudo isso, a tua vitória, a tua conquista, está na liberação de perdão. Por mais difícil que possa ser. Mas Jesus falou isso. Jesus falou que esse é o caminho. E há uma porta que Deus está abrindo de cura, de libertação e de conquista na sua vida. Você vai começar a perceber isso já porque a palavra de Deus, ela não volta vazia para Ele. Se eu estou lhe dizendo, é porque o Espírito Santo está mandando dizer. Receba. Receba a cura, receba o conforto, receba o consolo, receba o direcionamento do Espírito Santo. Receba o resgate. Receba um novo tempo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Toda a terra está cheia da tua glória. E Deus vai te dizer, você é uma terra fértil para Deus. Amém? Porque o nosso coração é considerado como terra de Deus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que doente, que está com dor? Não vou ficar perguntando 14 vezes, amém? Curar. Espírito Santo de curar. Tem alguém com alguma dor? Coluna? Fica de pé. Eduardo, o amor de Deus te atingiu. Agora esse amor, essa unção de Deus quer se propagar em todo o teu corpo. Você tem um problema na perna, coluna, é coluna. Volta. Amém. Você crê que Deus pode refazer essa parte atingida? Essas vértebras? Jesus levou hérnia de disco na cruz e levou todas as enfermidades de coluna vertebral, de lombar, pensamento, seja o que for. Amém, Eduardo? Eu quero orar. Fica assim, junto aos seus pés. Soldado. Espírito Santo, Criador e Recriador, porque a tua palavra diz que o Senhor vai criar novos céus e nova terra. Quando diz novos céus, os céus e a terra passaram, eis que criam novos céus e nova terra. Aleluia. Lamassuri canta labra fácil. Diz que os mansos herdarão a terra. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Dessa terra que Deus tem preparado. Amém? Receba então o renovo do Santo Espírito de Glória na tua coluna vertebral. Senhor, você vai pegar muito a palavra de Deus. Se prepare para isso. Amém, Eduardo? Tenho certeza que dizendo pelo Espírito Santo. Eu repreendo todo o mal que veio sobre essa coluna vertebral. Eu repreendo agora tudo que pressionou essas vértebras, todo e qualquer acidente de coluna, todo e qualquer mal de nervos, de lombar, lamassurianda, lamacharianda. Eu declaro que vai ser a platina de Deus, que vai ser o uso do Senhor, que está sendo introduzido, e a recriação do Senhor sobre esta coluna, em nome de Jesus. Toda a dor foi levada, pelas feridas de Jesus você foi curado. E este mal pegou em Satanás, porque hoje pertence a ele todas as doenças, enfermidades e pragas, está tudo nele, e você é livre. Deus te tornou livre.
Receba essa palavra. Eduardo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê? Você vai trazer esse testemunho aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Amém, queridos? Põe a mão onde mais te incomodava. Embaixo. Onde eu pus a mão mesmo. Receba você. Receba a flexibilização do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eduardo. Você estava aqui sentindo dor? Põe a mão. Digo obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela minha cura. Porque eu sei que para ti não há nada impossível. Pode tirar isso. Põe essa mão de novo. Tá doendo? Não? Não. Ele estava doendo. Tava doendo. Não tá doendo. Estão ouvindo aqui ou não? Até porque eu não aguentava nem que colocasse a mão nas minhas costas onde foi feita a cirurgia. Ah, ele não permitia que nem colocasse a mão onde foi feita a cirurgia. E eu, o primeiro toque foi direto lá, não foi ou não foi? Foi. Sem saber, eu pus a mão lá onde ele fez a cirurgia. Ele disse, ele não podia suportar que alguém pusesse a mão onde foi feita a cirurgia. E eu pus a mão. Então, o Espírito Santo colocou a minha mão lá. Amém, amados? Lógico. Como é que eu vou pôr a mão direto lá? E agora ele pôs a mão, eu orei junto, pus a mão sobre a mão dele. Ele não está sentindo dor. Estava sentindo dor? Tava sentindo dor. Agora não tô sentindo nada. Aplaudam a Jesus. Ei, Jesus, obrigado, Pai querido, Deus. Ai, obrigado, Senhor. O que você tinha? Ah, fala assim, eu estava com arritmia. Nossa fé, a fé que Deus nos deu. Eu tinha arritmia. Põe a mão no céu. Espírito Santo que veio para nos revelar Cristo. Espírito Santo que veio com a bagagem de Cristo em nós. As maravilhas. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre. Eu quero repreender a arritmia que veio no seu coração. Naura. Todo mundo. Este de arritmia vai, ele vai, o coração dele vai ficar pulando feito. Deus, os batimentos corretos, o Deus estabeleceu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ir. Você estava agora? Mas estava? Põe a mão. Sentindo tranquilo, paz, né? Você falou paz. E a paz do Espírito de Deus no seu coração. Amém, igreja? Amém. Quando Deus faz milagre, tem que saltar da cadeira. Tem que plantar a bananeira. Ó, até rimou, saltar da cadeira e plantar a bananeira. Às vezes a gente não vê isso.
povo avivado, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas isso está mudando, amém, amados? Glória a Deus. Eu queria chamar o Lucas aqui rapidinho. É um testemunho muito tremendo. A Lucas e a Kelly, não ajuda meu celular. Ele pediu para ler, né? Olha, tem uma mensagem aqui de uma pessoa que eu tenho certeza que Deus cumpriu uma palavra que ele recebeu, lá dos Emirados. Depois eu vou ler isso. Amém? É para mim ler? É isso que você falou? Ah, você quer ler? Então vem aqui tudo. É um só corpo, tá? Tá aqui. A paz do Senhor. Nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem feito na nossa vida. Desde 2014, quando nós nos casamos, 2015, em 2014, o Lu estava trabalhando, eu também estava trabalhando, e em 2015, quando nós casamos, um pouco antes do nosso casamento, ele acabou sofrendo um acidente de moto, quebrou o braço, teve que fazer cirurgia, e acabou sendo afastado e dispensado da empresa onde ele estava. E eu acabei entrando de INSS também, porque eu estava com síndrome do pânico, depressão, e aí foi uma luta muito grande, porque nós queríamos nos casar e nós não tínhamos condições para isso, porque nós estávamos desempregados. Porém, o Senhor nos abençoou, nos deu a melhor festa de casamento que a gente poderia ter. Nós fomos totalmente abençoados com a festa. Nós tivemos conseguimos comprar nossa casa e tivemos uma viagem de lua de mel maravilhosa. E o Senhor foi nos abençoando. Porém, o nosso coração sempre estava no Senhor. A gente mesmo assim tinha dúvidas, muitas vezes murmurava, nos chateava. E a gente queria que Deus realmente nos desse um emprego, né? Para que Ele, como provedor da nossa casa, pudesse ter um emprego para nos manter. Muitas coisas aconteceram e a porta não se abria. Mas a gente orava todos os dias pedindo ao Senhor, todos os dias. A gente jejuava, a gente recebia as palavras e a gente achava que ia ser rápido, que o Senhor ia nos abençoar rapidamente. Mas a gente não deixava de crer na palavra do Senhor. O Lu teve uma oportunidade de trabalhar com o pai dele, foi trabalhar com o pai, ele recebia um salário assim que não era muito bom, mas a gente conseguia manter as coisas da casa e ainda abençoar muitas pessoas que a gente tinha um compromisso de abençoar. E a gente continuou orando e a gente não deixou de abençoar quem a gente tinha que abençoar. E a gente dividia. Teve até um período aqui que a gente passou por assim, um estreito muito grande, que a apóstola nos abençoou aqui com a ajuda dos irmãos e a gente ganhou até uma cesta básica, porque a gente estava precisando, assim, a gente estava com muita dificuldade. E aquilo foi tão bênção que a gente chegou até a dividir a nossa cesta básica com outras pessoas. E foi, assim, maravilhoso o que o Senhor foi fazendo na nossa vida. O Lu teve que sair, tomar a decisão de sair do trabalho com o pai, porque, assim, ou ele saía de lá, ou a relação e o relacionamento de pai e filho não ia continuar sendo bom. Então, ele acabou saindo de lá, porém, a gente continuou vivendo na dependência do Senhor, porque era Ele quem nos sustentava. E a gente continuou orando, foram 4 anos de muita luta, e sem dívida nenhuma, a gente nunca entrou em dívida, em cheque especial, em cartão de crédito, nada. A gente nunca precisou pedir dinheiro emprestado para ninguém, porque o Senhor nos sustentou, nos manteve. E muitas vezes a gente ia para o supermercado com assim, o tanto de dinheiro contadinho, e quando a gente chegava lá para fazer as compras, apareciam pessoas e falavam: por favor, você pode me ajudar? Será que você poderia comprar isso aqui para mim? Será que você podia comprar fralda? Não sei o quê. E a gente abençoava essas pessoas
E ainda dava para a gente comprar tudo que a gente queria e tudo que a gente tinha colocado na nossa lista. Então foi o tempo realmente da provisão do Senhor na nossa vida. No passado, o Lu recebeu uma proposta de emprego para ele trabalhar numa empresa de táxi aéreo, mas ele foi trabalhar lá como auxiliar administrativo. E o salário de auxiliar administrativo era muito baixo, muito baixo. Porém, o Senhor, ele nos sustentou, porque a primeira coisa a gente sempre fez em todo esse tempo foi de receber o salário, a primeira coisa a gente separava o nosso dízimo e a nossa oferta. Podia realmente assim faltar para as outras coisas, mas isso era primordial para a gente. A gente recebia, já separava o dízimo e a oferta e já trazia para a casa do Senhor. E por ser um salário bem baixo, assim, a gente às vezes ficava questionando e perguntando ao Senhor, será que vai dar? Será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai conseguir conquistar tudo que a gente quer? E a gente tinha um compromisso de abençoar a missão Adore, porque nós havíamos adotado uma criança lá, né? E a gente ficou tão triste no dia que a gente teve que ligar para lá e falar assim, olha, a gente vai ter que parar por um período de abençoar, mas quando a gente puder, a gente vai abençoar, vai voltar a abençoar, porque estava muito difícil. E aí, foi o ano passado, em setembro, que ele começou a trabalhar lá. E em outubro. Em setembro ele fez a entrevista e ele chegou em casa e ele falou assim, eu tenho certeza que essa vaga é minha. E eu comecei a pular de alegria. Fiquei muito feliz. E passaram-se 15 dias e a resposta não vinha. E aí ele pegou e ligou lá na empresa e perguntou, porque eles haviam dado a abertura que pudesse ligar. Ele ligou e eles falaram assim, que eles iriam entrar em contato assim que eles tivessem uma posição da empresa, né, para que se ele fosse aprovado ou não. E aí a gente ficou, né, na expectativa. Isso era numa sexta-feira. Umas 3 horas depois ele recebeu o e-mail falando que ele tinha sido desclassificado, que ele não iria trabalhar lá, não iria ser chamado. Eu comecei a chorar tanto que eu falei, meu Deus, não é possível, eu não aceito isso. E era a segunda vez no mesmo ano que ele tinha recebido 2 negativas. E a gente orava e pedia a Deus, não, Deus, eu sei que o Senhor tem a melhor porta, o Senhor vai abrir essa porta. Porque, acima de tudo, a gente sempre colocava o reino. A gente ora muito tempo a Deus pedindo que a gente quer ser abençoador de missões. A gente quer ter condições financeiras para patrocinar missões, para ajudar, para abençoar pessoas e missionários. E isso sempre foi uma coisa que esteve no nosso coração. E já que a gente não pode ou não tem aquele dom de ir, a gente quer abençoar. Porém, ele recebeu a negativa. E o final de semana para a gente foi terrível, porque eu só chorava. Eu falava, Deus, eu não acredito. Era uma oportunidade que ele tinha, uma chance, e não deu certo. E aí, na segunda-feira, ele foi ajudar o irmão e o pai lá no Boat Show, São Paulo, e ele estava lá pertinho da empresa onde ele está hoje, e eles chamaram ele e falaram, desconsidera o e-mail que nós enviamos para você e vem aqui fazer o seu teste toxicológico, porque você vai trabalhar aqui. Como auxiliar administrativo. Ele deu o melhor dele. E eu, todos os dias de manhã, antes de ele sair de casa, eu orava e eu falava, você precisa ser luz e sal naquele lugar. Você precisa fazer a diferença, você precisa dar o bom testemunho de Cristo naquele lugar. E todos os dias a gente orava pelos chefes dele, nós orávamos pelas pessoas que trabalham com ele, todos os dias, por cada pessoa, a gente orava e colocava a vida deles. E ainda oramos. E com 3 meses de trabalho lá, né, são 90 dias de experiência, a gente imaginava que quando ele foi contratado, ele iria ficar pelo menos 1 ano trabalhando como auxiliar administrativo para que ele pudesse entrar para o voo, né, como piloto.
E aí a gente orava e falava, o Senhor vai nos abençoar da forma como o Senhor quer, né? E a gente continuou lá. A gente fazia os nossos planos, né? Sempre sonhando. E a gente continuou lá. Com 3 meses de trabalho, dia 4 de janeiro, ele... Antes de completar os 3 meses de trabalho, a chefe dele pediu para que ele fosse buscar um documento na sala do chefe dos pilotos, no diretor de operações, né? E ele chegou lá, e quando ele chegou, ele é super ríspido, assim, esse chefe, super, né, cheio de armaduras. Ele chegou e falou assim, olha, eu só queria dizer para você que eu tive vários elogios, né, quanto ao seu trabalho aqui, tudo que você fez, você desempenhou muito bem o seu trabalho, e eu queria dizer para você que você é o mais novo piloto da Icon Aviation. É o maior táxi aéreo da América Latina, a maior empresa que tem aqui em São Paulo, e da América Latina, né? É o maior táxi aéreo. E ele foi contratado como piloto. O salário dele, assim, vai ser uma bênção pra gente e pro reino. É uma bênção. Oi? A bênção. É a bênção. Amém. Entendi. A bênção. Vai ser a bênção para a nossa vida e para o reino. E ele foi contratado. E depois de uma semana que ele foi contratado, ele foi fazer um curso. 2 semanas de contratado. Ele foi fazer um curso em Dallas, no Texas. E onde só tinha pessoas muito experientes lá. Inclusive pilotos da NASA estavam fazendo treinamento com ele. Ele era o mais jovem lá. E ele se deu muito bem. E Deus deu experiências para ele naquele lugar. Ele foi muito abençoado. E eu continuei aqui como... Antes mesmo de ele ir, naquele dia que o Senhor abençoou, através da vida do apóstolo, ele falou que ele teria os sonhos lá, e o Senhor realmente deu sonhos para ele, revelou coisas, e ele realmente, assim, deu o melhor dele, e o Senhor abençoou a vida dele, abençoou a nossa vida, e porque a gente foi fiel com o Senhor. A gente persistiu em oração, foram 4 anos, não foi fácil, foi muito choro, muita lágrima, muita tristeza, mas o nosso coração estava no Senhor. A gente não deixou de vir para a igreja por conta disso, a gente não deixou de buscar o Senhor por conta disso. E a gente agradece imensamente a vida de cada um de vocês que oraram por nós, e que dispuseram de um tempo de oração, pagaram o preço para orar conosco. Foi muita bênção, muita coisa, e mais uma, deixa eu contar. Nós tínhamos uma casa em Osasco, e o meu sonho sempre foi ter uma casa grande, porque eu falo sempre para a apóstola que eu quero receber todos os pregadores, preletores que vierem para a igreja, missionários, eu quero receber na minha casa como hóspede. Sempre foi uma coisa que eu tive no meu coração. E só que na minha casa em Osasco era pequenininha, não dava para receber assim com conforto essas pessoas. Aí, o ano passado, nós vendemos a nossa casa, pela qual nós orávamos há 3 anos pela venda, e nós falamos, Senhor, nós queremos tanto, e que seja em dinheiro, a gente não quer desconto, não quer receber carro na troca, não quer receber nada, a gente quer isso. Nós conseguimos vender para uma pessoa, ela é cristã. Quando ela viu a nossa casa pela internet, ela falou que o coração dela ardeu, porque era a casa que ela tinha pedido para o Senhor, em tempo de crise, e a gente conseguiu vender, sem desconto nenhum, exatamente pelo preço que a gente pedia. Aleluia! Com isso, nesse tempo que o Lu tinha ficado desempregado, ele foi trabalhar e construiu uma casa para o pai dele lá em Sorocaba, para que essa casa pudesse ser vendida, né? Eles sempre construíram casas e ele quis construir lá para vender. E ele construiu uma casa, e o Lu sempre, quando faz as coisas, ele faz muito bem feito, como se fosse para ele. E ele fez aquela casa, assim, um sonho.
né? O apóstolo foi lá orar quando ainda estava na fundação, o terreno. Nós oramos, declaramos que aquele lugar era do Senhor. E com o dinheiro que nós vendemos a casa em Osasco, nós compramos a casa do meu sogro, que era do meu sogro lá em Sorocaba, que é uma casa grande, que eu vou poder receber os irmãos todos, e que eu vou poder hospedar pessoas para que eles possam dar senha. E aí nós vamos nos mudar para lá, vamos continuar congregando aqui, e nós vamos nos mudar para lá. Já conseguimos mandar fazer todos os móveis planejados, todas as coisas como a gente sempre sonhou. Compramos tudo novo, porque a nossa casa de Osasco, nós vendemos ela com porta fechada. Eu deixei tudo, deixei eletrodomésticos, deixei tudo, porque é exatamente como a mulher queria. Então, já compramos tudo novo para nossa nova casa. E outra bênção é que o meu vizinho de parede de condomínio, lá na casa de Sorocaba, é um pastor. E ele orava e pedia para que o Senhor realmente levantasse bons vizinhos para que a gente pudesse ganhar aquele condomínio para Jesus. Então é isso, gente. Tem muito mais coisa, mas na próxima oportunidade eu vou contar de outras coisas também que o Senhor fez. Amém. Deus abençoe. Só para complementar, o Lucas eu vi nascer. E, assim, o sonho dele sempre foi ser piloto. E ele teve propostas tremendas do tio, o irmão do pai, mesmo o pai, né? E em nenhum momento, até muitas vezes a gente falava, mas Lu, será que não é para você? Né? Às vezes a gente acaba tentando enterrar um sonho. E ele, em nenhum momento, ele desistiu do sonho dele, da profissão que ele escolheu a ser, que era ser piloto. Né? Deus preparou até uma comissária do lado dele, para que ele não desistisse. E ele jamais, gente, às vezes eu conversava com o Miguel, mas amor, será que não é para o Lucas trabalhar? Mas você vê como a gente às vezes coloca dúvida, né, no poder de Deus. Mas em nenhum momento ele desistiu dos sonhos e dos propósitos que o Senhor tinha para ele, e Deus o honrou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Gente, você... E mesmo no tempo das vacas magras, ela não deixou de fazer salada de maionese com batata para nós e bife ancho. Aleluia, estou com saudades, que é da maionese de batata. Gente, não esqueçam de preencher. O apóstolo vai fazer a semana que vem o seminário do Espírito Santo. Tem a ficha de inscrição ali. Não esqueçam de preencher, deixar lá para nós podermos fazer o seu certificado. Vai ser das 9h30 às 12h30. Então, cheguem um pouquinho mais cedo, umas 8h30, para nós tomarmos um café. Traga alguma coisa. Amém? Deixa o seu telefone, em nome de Jesus. Se você não tem o nosso grupo de WhatsApp, não tem entrado para saber a agenda da semana, fotografe, acho que está ali. Amém? Não percam nada, para que vocês se envolvam naquilo que Deus tem para todos nós. Amém? A próxima semana nós vamos estar falando da comissão da mudança. A gente queria dar um parecer para vocês, a questão... Temos declarado a nossa mudança. É isso que você quer falar? O pastor Celso, ele ficou encarregado da comissão da mudança, junto aí com o Paulo Boff, que está se dispondo a nos ajudar. E, assim, o que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente ouve que pessoas ficam perguntando, mas aí é o seguinte, ele quer, na realidade, o proprietário desse determinado imóvel, que é lá na Tucunaré, na rua lá do Santos Clube, uma carta de fiança. E a gente sabe que às vezes é difícil, por exemplo, fiador é uma coisa muito difícil, porque ninguém quer ser fiador.
E aí nós, por meio de uma das pessoas que estavam aqui como membro, ele conseguiu um corretor lá que começou a ver a carta-fiança. A princípio ele queria um valor alto, mas aí foi baixando na conversação, e em que pé está? Já foi enviado toda a documentação que eles estavam pedindo, que é pela Porto Seguro, e nós vamos ter que arcar com R$5.000 pela carta-fiança, e mais um aluguel que é de 22.500, é isso? 22.500 o aluguel, que o primeiro aluguel você tem que dar lá para o corretor. Então, os valores são esses. E também mais as adequações que nós vamos ter que fazer lá. Nós vamos ter que fazer salas, isso vai ser necessário. Vamos ter que pôr, de alguma maneira, vamos ter que pôr ar-condicionado, mas o lugar é bem espaçoso, é bem arejado, fica lá mais ou menos próximo do Mackenzie, né? Não bem próximo, mas mais ou menos próximo do Mackenzie. É um lugar próximo de tudo, de Osasco, de Carapicuíba. É um lugar que passam todas as linhas de ônibus possíveis e imagináveis. Amém, amado? Então vai ser um acesso fácil. Isso vai ser uma bênção, vai ser uma grande bênção. Então está nesse pé, nós precisamos arrecadar todo o valor, inclusive para as adequações. Então, nós apelamos para que você possa se envolver com isso. Amém. Nós estamos crendo que vai ser lá, mas nós queremos trabalhar nessa comissão de mudança para que nós possamos arrecadar de alguma forma. Então, as pessoas têm falado, pastora, vamos pegar os jovens e vamos lavar carro. Falei, isso é uma boa ideia, porque meu carro eu não consigo parar, tá lá numa sujeira, né? Não consigo levar no lava rápido para lavar, preciso que alguém vá até minha casa para fazer para mim. Quem sabe fazer pão? Temos o forno. Eu estava... Rapidinho, gente. Eu tenho 4 idosos para cuidar. E com meu pai e minha mãe, né, se recuperando, eu levei a tia Tomasa de 92 para casa da tia Silvia de 80. E aí, no cantinho dela, eu estava limpando e falava, gente, mas aqui o vô da Mari, meus pais moram na casa do vô da Mari França, lá em Itapevi. Ele fazia bolo. E eu falava, gente, a gente pode trazer aquele forno da igreja para a gente fazer pão e vender para os irmãos na igreja. Né? Então, tem vindo ideias, irmãos. Então, quem sabe fazer pão, né? Vamos trabalhar para a gente levantar recursos. Glória a Deus. Uma irmã deu a ideia do pão de mel. Vai ter o Dia das Mães. Vamos oferecer para as mães, levar para as professoras para a escola. Então, tudo é bem-vindo. Qualquer ideia é boa. Né? Aí, pastora, não sei fazer nada, mas eu vou ajudar na farinha. Eu vou ofertar alguma coisa. Eu vou dar os ovos. Amém? Então, nos procure o Paulo Boff e o pastor Celso, para que vocês façam parte da comissão de mudança. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem aqui, rapidinho. Gente, quanto recado. Tá vendo? Eu preciso. Quem tem ideia para otimizar que fala? Os recados, é bem-vindo também. Amém? Nós vamos ter um encontro entre nós mulheres, é algo que Deus deu para a pastora Maristela, é algo das mulheres que é interdenominacional, para a gente alcançar mulheres que não conhecem, na igreja eu não vou, não vou. É uma oportunidade de você pegar, que seja 5 convites, já esteja orando, vai ser dia 8 de abril, a gente queria ter feito esse mês, o mês das mulheres, mas vai ser no próximo mês. E dia 30 nós teremos o Café com Elas lá em Itapevi, e nós vamos estar divulgando esse trabalho também. Conto com a sua presença, mulheres, amém? Vai ser às 16 horas, eu vou estar falando durante a semana. Que Deus os abençoe. Contem com a minha presença, com comer os quitutes. Amor, você vai me pagar um nhoque com frango? Vai dormir, tá bom. Pastor Augusto, do Ministério Marco. Bom, tá lá. Ele vem ministrar no sábado para os jovens, amém? Ok, vamos ficar de pé. Porque tem gente já querendo orar contra mim. Fazer macumba contra mim. Tá amarrado.
Em nome de Jesus. Comer quando você está com bastante fome é mais gostoso. Receba a bênção, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja intensa na sua vida, até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém.